Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo 5 armas poderosas para que você possa derrotar o diabo e os seus demônios nas suas guerras e batalhas espirituais. Então fica nesse vídeo até o final para ser edificado pelas armas espirituais que você pode usar contra os demônios. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. A primeira arma que o Senhor concedeu a nós para que nós venhamos utilizar contra o diabo é a palavra de Deus. Essa arma é poderosa. E você sabia que existem demônios que só saem através da palavra de Deus na vida das pessoas? Existem demônios que só caem por terra através da palavra de Deus. Então são situações específicas. Existem guerras e batalhas espirituais que você vai vencer através da palavra de Deus, sendo alguém fiel a Deus e a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi tentado no deserto, lá no livro de Mateus capítulo 4, e Jesus, no momento da tentação, o diabo diz para ele para que ele viesse se prostrar e adorares. E então ele daria todo o seu reino para o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, está escrito, somente a Deus adorarás. Então o Senhor usou a palavra para poder vencer aquela batalha, aquela guerra, a tentação que ele estava vivenciando no deserto naquele momento. Então existem momentos que Satanás vem para tentar você, mas você precisa utilizar a palavra de Deus. Existem momentos que os demônios se levantam para lhe tentar e você precisa ter a palavra de Deus em mente, no seu coração, na sua vida, para que você possa proferir e nisso você possa sair ganhando aquela guerra espiritual, vencendo o diabo através dessa arma poderosa que é a palavra de Deus. A segunda arma poderosa contra o diabo e contra os seus demônios é a arma do jejum e da oração. Assim como diz lá em Mateus capítulo 17 e verso 21, que existe qualidade e espécie de demônios, casta de demônios que só sai com jejum e com oração. Então esses demônios específicos que você precisa derrotar na sua vida, você precisa entender que você precisa utilizar essas armas que eu estou passando aqui para você contra estes demônios. Então uma dessas armas é o jejum e a oração. Existem situações específicas onde há casta de demônios, demônios difíceis de lidar, que esses demônios só vão sair da vida daquela pessoa quando aquela pessoa se entregar totalmente em jejum e oração para vencer as forças malignas e forças espirituais da maldade. Terceira arma poderosa para você usar contra o diabo e seus demônios é a renúncia do pecado. Essa arma é poderosa para derrotar o diabo, porque quando alguém renuncia o pecado, esta pessoa fecha as brechas. Tem muitas pessoas que têm dúvida o que é legalidade, o que é brecha. Então entenda uma coisa, legalidade e brecha é pecado que você pratica. Então, se você renunciar ao pecado na qual você se encontra, entenda uma coisa, que você está utilizando uma arma que Deus está dando para você, para que você possa vencer esses demônios que atuam na sua vida, que atuam na sua casa. E a palavra do Senhor diz em Josué capítulo 3 e verso 5, que era necessário que o povo se santificasse para que Deus operasse com maravilhas em seu meio. E a palavra de Deus diz também em Provérbios capítulo 17, verso 11, que quando a pessoa é rebelde, não renuncia o pecado, um servo cruel será enviado contra ela. E quem é esse servo cruel? Quem é esse enviado cruel? É o próprio Satanás. Então, quando alguém é rebelde, um servo cruel, um enviado cruel vai vir contra aquela pessoa, que é os próprios demônios. Então, quando você não renuncia o pecado, quando você ouve a palavra e não abandona o pecado, não fecha as brechas, legalidades, os demônios terão autoridade sobre a sua vida e você perderá suas forças espirituais para lutar contra eles. Quarta arma poderosa que você deve usar contra o diabo é quando você tem um líder espiritual, quando você tem um pastor que vai lhe ajudar na sua libertação ou na sua batalha espiritual, para te trazer conselhos espirituais.
quando você tem um líder espiritual para lhe aconselhar. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 11, verso 14, aonde existe conselhos, existe segurança. Onde não há aconselhamento, o povo cai. Mas aonde existe multidões de conselhos, existe segurança. Existem pessoas que não querem ir atrás de um líder espiritual, não querem congregar, não querem fazer nada, não querem buscar um pastor, não querem ser ordenados e disciplinados por um pastor, um líder espiritual, e dessa forma esta pessoa está perdendo a guerra, exatamente porque o diabo muitas das vezes vai trabalhar na fraqueza daquela pessoa. E a pessoa muitas das vezes não tem o conhecimento, ela precisa que alguém ensine ela acerca da palavra, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser ensinada, ela precisa de uma oração de libertação, ela precisa receber um ensino. Então tudo isso o seu pastor, o seu líder espiritual vai poder estar fornecendo para você. E quando existe uma pessoa que não é liberta, tá? Que ela não recorre a um pastor, que ela não recorre a uma igreja pedindo ajuda espiritual para ser liberta, essa pessoa vai perecer nas garras do diabo, porque ela não quer buscar ajuda, ela não quer conselho. Então aquele que não quer conselho vai cair, assim segundo a palavra de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 12, verso 15 diz que o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvido ao conselho, sábio é. Então, a pessoa que procura por conselhos, que aceita ser disciplinada, que aceita ser aconselhada por o seu pastor, que vai lhe ajudar espiritualmente, ele está sendo sábio. Aquele que aceita a correção do seu pastor, aquele que aceita a instrução do seu pastor, do seu líder espiritual, ele é sábio. Mas aquele que não quer correr atrás de nada da sua libertação, ou ajuda espiritual, não quer ser disciplinado por um pastor, não quer congregar uma igreja, não quer manter uma vida de compromisso com Deus, essa pessoa é tola. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Então, para ela está certa permanecer em casa, tentar vencer o diabo dessa forma, não procurando uma ajuda espiritual, não sendo ela conhecedora, não sendo ela preparada para lidar com essas forças espirituais, porque quem está aprisionado, tá? Quem não está liberto, não está preparado para lidar com essas forças do mal sozinho, então ela precisa de um líder espiritual, de um pastor, precisa de uma pessoa para lhe auxiliar, para ajudar ela, orar por ela. Então, se essa pessoa não recorrer a esses conselhos, infelizmente ela não vai conseguir vencer a batalha espiritual. Então, estou falando aqui isso para pessoas, tá? Que não são libertas, que estão aprisionadas, pessoas que não são batizadas, pessoas que muitas das vezes estão na sua casa, mas não querem procurar uma igreja. Mas se você já está em uma igreja, se você já está sendo disciplinado por um pastor, se você já tem uma congregação, entenda uma coisa, é necessário você sempre buscar conhecimento espiritual. E a maioria desses conhecimentos que eu estou falando aqui é aquele conhecimento, aquela ajuda, aquele conselho que você busca no Senhor. Porque eu bem entendo que existem coisas que não dá para mim explicar para você ou outra pessoa explicar para você. Existem coisas que você vai aprender através das suas próprias experiências no mundo espiritual. As experiências que você vai ter com as suas próprias orações, com seus próprios jejuns. Então, é necessário que você busque também o conselho do Senhor. E se você não tem um conselho espiritual, se você não tem um líder espiritual, é necessário que você tenha um líder, tenha um pastor para te ajudar espiritualmente. Quinta arma poderosa contra o diabo e os seus demônios. Essa arma são os dons espirituais. Eu já disse que os dons espirituais são ferramentas espirituais que Deus dá para você utilizar contra os demônios, contra as forças malignas. Então, quando você tem dons espirituais, você consegue usar esses dons para combater as forças malignas. Quando você ora, quando você busca, se você tem dons espirituais, se você tem ferramentas espirituais que Deus te entregou através da oração, do jejum, você vai conseguir utilizar essas ferramentas automaticamente. Porque entendendo uma coisa, que quando Deus dá um dom a uma pessoa, é Deus que faz as coisas. Quando você tem essas ferramentas espirituais, Deus vai se manifestar em você através dessas ferramentas para que você possa usar contra os demônios e contra o diabo. Então, os dons espirituais é também uma arma poderosa
contra os demônios. Assim como a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 6, a qual Paulo está escrevendo ao Timóteo para que ele venha se despertar e não venha desprezar o dom que foi entregue através da imposição de mãos. Então, é necessário você utilizar o dom que você tem. E para isso você tem que buscar, você precisa colocar a segunda arma poderosa em prática para que esses dons venham ser manifestos. Então, quando você tem dons espirituais, fica mais fácil, você tem mais ferramenta para usar contra o diabo. Deus pode te mostrar as coisas, Deus pode lhe trazer discernimentos, Deus pode lhe trazer entendimento, Deus pode fazer muitas coisas através de ferramentas espirituais, de dons espirituais que você tem. E se você não tem dons espirituais, busque com zelo os dons espirituais para que você possa receber de Deus todos os alertas que o Senhor deseja lhe enviar para que você venha ser livre de todo laço e de toda armadilha maligna contra a sua vida. Porque nós sabemos que quem está em batalha espiritual precisa receber revelações de Deus, precisa receber visões de Deus, porque eu preciso saber o que está acontecendo ao meu redor, eu preciso saber o que está acontecendo ao meu redor, no mundo espiritual, e tudo isso, quando Deus deseja alertar você ou me alertar, Ele mostra através dessas ferramentas que são os dons espirituais, ou até mesmo através de discernimento, de visão, de revelações, e até mesmo aquilo que você não sabia, mas que está acontecendo no mundo espiritual, Deus consegue lhe mostrar para um propósito de te alertar daquilo que está acontecendo, para que você se posicione, para que você vigie, para que as forças do mal não venham destruir a sua vida. Então essas são as 5 armas poderosas contra os demônios. Se você utilizar todas essas armas da maneira certa, da maneira eficaz na presença de Deus, você vai conseguir vencer os demônios que lhe afligem, os demônios que lhe aprisionam. Se esse vídeo te edificou e trouxe conhecimento para você, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe em nome de Jesus.